primeira epístola do apóstolo São Paulo à igreja que estava em Tessalônica, capítulo de número 5, versículo de número 18, está escrito assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E que o Senhor fale conosco pela sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. O texto é claro, o texto é objetivo, o texto explica tudo aquilo que Deus quer de nosso comportamento em todas as situações. Mas nós vamos falar nessa noite de um tema, e eu já falei do tema, né? Agradecer não é se conformar, porque nós vamos ver qual é a diferença entre agradecer por tudo, em tudo dar graças, e se conformar com tudo. Daqui a pouquinho nós vamos passar por um outro texto bem conhecido, que a gente vai entender que a gente não pode se conformar com tudo. Na verdade, a gente tem que lutar contra. Mas o contexto deste texto que nós lemos aqui, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, diz a respeito da nossa vida como crente no Senhor Jesus Cristo, diz a respeito da tua vida como um homem e uma mulher que serve e que adora ao Senhor Jesus Cristo, e diz respeito a tudo que acontece contigo, a partir do momento em que eu e você entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Notadamente, é necessário que haja uma modificação em nossas vidas. E uma das primeiras coisas que modifica em nossas vidas, quando da conversão, é que a gente passa a ser sensível à presença do Espírito Santo de Deus. A gente passa a ser sensível à vontade de Deus. E não é muito assim incomum você achar, na verdade é muito comum você achar pessoas que a partir do momento da sua conversão passam a achar tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso. O tempo vai passando, as dificuldades vão aumentando e às vezes as pessoas vão esmorecendo. E o que acontece conosco quando a gente começa a esmorecer, quando você começa a esmorecer? Acontece uma coisa que nós praticávamos quando ainda não éramos convertidos. A gente volta a praticar uma coisa que não dá para continuar fazendo, é a murmuração. E murmurar significa reclamação descabida contra Deus. Quando eu e você murmuramos, nós reclamamos do Senhor. E se a gente reclama do Senhor, a gente está dizendo que Ele não é o suficiente para nós. A gente está dizendo que tudo que Ele tem permitido para as nossas vidas, a gente não está se agradando. Ou seja, a gente começa a não cumprir a palavra de Deus. E quando você não cumpre a palavra de Deus, notadamente, você se volta contra Deus. Então, dar graças a Deus é uma vontade de Deus, ou é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com as nossas vidas, porque simplesmente tudo que vem de Deus é muito bom para as nossas vidas. Entenda, tudo o que vem de Deus é bom para as nossas vidas. A gente já começa então a matar a charada, porque o tema da mensagem é: agradecer não é se conformar. Se eu e você agradecemos a Deus por tudo que Deus faz, nós não podemos reclamar de nada que Ele faz por nossas vidas, ainda que Ele permita coisas que você não entenda. Mas se vem de Deus, nós precisamos agradecer. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Ou seja, se a vontade de Deus reina em nossas vidas, se o poder de Deus reina na tua vida, se a vontade de Deus reina na tua casa, na tua família, talvez não seja aquilo que você acha que seja, mas se a vontade de Deus está acontecendo, você precisa entender que a vontade de Deus vai reinar na minha e na tua vida. Você pode adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus por isso? Vamos lá. Em a vontade de Deus reinando nas nossas vidas, tudo que vier de Deus vai ser muito bom. E nem tudo que vem de Deus a gente acha legal, né? Vamos combinar? A gente demora a entender as coisas que acontecem conosco, que Deus está permitindo. E por demorar a entender as coisas que Deus está permitindo acontecer, nós nos sentimos, infelizmente, às vezes desprotegidos e a gente pensa que Deus não está fazendo a vontade dele. Então eu quero dizer uma coisa para você. Tudo que tem acontecido conosco, se você está na vontade de Deus, se você está na presença de Deus, se você entregou a tua vida ao Senhor Jesus Cristo e hoje você está na presença de Deus, lembre-se, tudo que acontece contigo é a vontade de Deus. O Senhor está fazendo cumprir a vontade dele na tua vida.
Então, com relação a esse texto, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Preste atenção. Tudo o que vem de Deus é maravilhoso. Se tudo que vem de Deus é maravilhoso, eu preciso dar graças. Se tudo que vem de Deus é muito bom, eu preciso dar graças. Se tudo que vem da parte de Deus é para a gente aprender, eu preciso dar graças. Por quê? Se é para a gente aprender, se Deus está permitindo alguma coisa acontecer comigo, contigo, para a gente aprender, e aquilo não está sendo legal para a gente, veio de Deus, dê graças. Veio de Deus, adore e glorifique ao nome do Senhor Jesus Cristo. Veio de Deus, saiba que Deus sempre vai querer o melhor para mim e para você. Você pode adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus? Se você puder, faça isso agora em nome de Jesus. Aí deixe nos comentários o seu glória a Deus, o seu aleluia, porque eu sei que você sabe que Deus está falando contigo em nome de Jesus. Amém? Vamos mudar de texto agora? Vamos para a carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2. Lembrando do tema, agradecer não é se conformar. Agradecer a Deus não é se conformar com tudo. Com o que nós não devemos nos conformar? Aí nós já vamos para as diferenças e nós vamos para aquilo que Deus está falando. Amém? Aliás, se você crê que Deus está falando, deixa o like abençoado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Se você não compartilhou, compartilha bastante, porque tem gente precisando ouvir essa mensagem em nome de Jesus. Está escrito assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja como a coisa muda de figura. Se em tudo eu tenho que dar graças a Deus, porque eu preciso entender que a vontade de Deus está se cumprindo, o texto deixa bem claro: e não vos conformeis com este mundo. Dar graças a Deus, o texto de novo aqui, gente. Dar graças a Deus não significa que você vai se conformar com o que está acontecendo no mundo, porque eu quero lembrar só as palavras quando Jesus foi tentado no deserto. E uma das frases que o diabo falou para Jesus, quando o diabo propôs assim: olha, se você prostrado me adorar, eu te dou tudo a isso, né? Porque o diabo leva Jesus até um lugar muito alto e ele mostra para Jesus todos os tempos, todos os reinos do mundo, todas as riquezas. E aí o diabo fala para Jesus assim: olha, se você me adorar, eu te dou tudo isso, porque tudo isso foi entregue a mim. Não à toa a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Quando o diabo fala assim, tudo isso foi entregue a mim, ele não fala, o diabo não diz que a natureza foi entregue a ele, o diabo não diz que as coisas que Deus criou foram entregues a ele, não. O diabo falou que o sistema mundano foi entregue a ele, ou seja, o sistema mundano que gera riquezas ilícitas, o sistema mundano que gera todo tipo de luxúria, o sistema mundano que traz tudo que é de pecaminoso, foi entregue ao diabo. E o diabo dá isso, não à toa as pessoas que vendem a alma para o diabo, conseguem tudo, prosperam rapidamente, você não entende, né? Você está aí ralando na vontade de Deus, na presença de Deus, não entende o que está acontecendo. E aí você vê pessoas que tentam a Deus, que não servem a Deus, conquistando tudo, porque o diabo está dando. Não se esqueça disso. Ele dá, mas ele pede em troca uma coisa muito grave, tá? Ele pede em troca a própria vida da pessoa. Então, só para a gente poder resumir, eu não vou poder me conformar com as coisas que o mundo está fazendo, que o mundo que você está vendo, que as coisas que estão acontecendo são terríveis, são nefastas. Isso eu não vou me conformar. Eu não posso dar graças a Deus porque está sendo liberado isso, está sendo liberado aquilo, porque há uma inversão de valores. Eu não vou dar glória a Deus por uma inversão de valores no Brasil. Eu não vou dar glória a Deus por uma inversão de valores em todos os lugares. Eu não vou dar glória a Deus pelas coisas que estão acontecendo. Eu preciso falar dentro de mim, eu não me conformo com isso. E não vos conformeis, vou ler de novo o texto para a gente poder sempre bater na tecla. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Então, o texto, ele diz claramente que, primeiro, eu não vou me conformar com o que está acontecendo no mundo, e eu vou me transformar. E com o que eu vou me transformar? Vou me transformar pela renovação que vai vir do nosso entendimento. E essa renovação, ela vai vir pelo Espírito Santo. E nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lembra no primeiro versículo que a gente falou
Em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus. Ou seja, quando nós formos renovados, saberemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus para nós, para mim, para você, é que nós possamos resistir a tudo isso. Diz a Bíblia, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia diz que nós temos que permanecer em espírito para não dar lugar às coisas da carne. Então veja como a vontade de Deus sempre vai imperar em nossas vidas se nós nos dispusermos a deixar a vontade de Deus imperar em nossas vidas. Você está entendendo o que Deus está falando? Se você está entendendo, deixa nos comentários aí e dá um glória a Deus bem forte. Bom, vencendo essa etapa, a gente entende que temos que dar glórias a Deus, ou seja, temos que ser agradecidos por aquilo que Deus faz em nossas vidas. Temos que ser agradecidos pelas coisas que Deus permite em nossas vidas. Temos que ser agradecidos porque entendemos qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. No entanto, nós não podemos nos conformar com as coisas que estão acontecendo neste mundo e nós temos que orar e nós temos que contradizer essas coisas porque a Bíblia nos fala coisas completamente ao contrárias do que estão acontecendo neste mundo. Ou seja, agradecer nesse caso não é se conformar. Eu não posso agradecer pelas coisas erradas que acontecem no mundo. Eu não posso agradecer com as coisas erradas, com a injustiça. Eu não posso agradecer pela injustiça que acontece. Diz a Bíblia, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Então, eu preciso, se eu sou bem-aventurado porque eu tenho fome e sede de justiça, eu não vou me conformar com a injustiça. Você está dando para entender o que Deus está falando? Eu acho que está bem diferenciado sobre agradecer por tudo e não se conformar com este mundo. É isso que Deus quer. Deus quer que você agradeça porque Ele está fazendo a vontade dEle na sua vida. E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Ok. No entanto, Deus quer que você fique inconformado com as coisas que acontecem no mundo e que você ore e que você busque a Deus e não se contente e não se conforme com as coisas que acontecem nesse mundo, porque você sabe que Deus não se agrada com essas coisas. Por isso, nós somos a resistência. Agora, a gente vai para outro texto. Eu vou só selecionar aqui na minha tela aqui mais outro texto da primeira epístola do apóstolo São Pedro, no capítulo de número 1, no versículo de número 14. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1, versículo 14. Pega na sua Bíblia aí, já está na tela, ok? Mas é bom você sempre pegar na sua Bíblia. Enquanto você procura dar glória a Deus, aí digita glória a Deus no comentário aí. E a gente toma água nesse calor abissal do Rio de Janeiro. Meu Deus do céu. Vamos lá. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Vou repetir o texto. Como filhos obedientes, eu e você, não vos conformando com as concupiscências, ou seja, com os pecados, com as práticas pecaminosas que antes havia em vossa ignorância. Agora a gente vai aqui para uma situação relacionada à nossa própria vida. E isso aí a gente tem que colocar e deixar claro. A gente não se conforma com as coisas que o mundo pratica. A gente não se conforma com as coisas que a gente está vendo no mundo. Só que agora, o texto deixa claro aqui, deixa eu colocar o texto de novo, o texto deixa claro que a gente também não pode se conformar com as concupiscências, ou seja, com as práticas que nós praticávamos na nossa ignorância. Significa o quê, pastor Fábio? Explica para mim isso, por favor. Na nossa vida também tem que ser a mesma coisa, gente. Senão a gente vai praticar o farisaísmo, né? Porque o que o farisaísmo faz? Gosta só de julgar as outras pessoas, mas tá cheio de erros, cheio de problema dentro de si. Não pode ser assim. Nós não nos conformaremos com este mundo. Ok. Mas nós também temos que prestar atenção em nossa vida. Sabendo que aquilo que antes praticávamos, hoje não vamos praticar mais. Por quê? Está escrito, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossas ignorâncias, na vossa ignorância. Ou seja, aquilo que praticávamos porque ignorávamos, ou seja, ignorar significa não conhecer, não saber. Então, eu e você praticávamos coisas que não sabíamos que era errado. Hoje a gente já sabe que é. E a gente também não pode, é claro, também entender e achar que está normal
em outras pessoas que estão ao nosso lado. Agora a gente vai falar com a nossa família. Com a nossa família, quando eu falo família, gente, eu falo de dentro da nossa casa, tá? A tua família é teu filho, tua filha, teu marido, tua mulher, ok? Essa é a família. Homem, mulher e sua prole, ok? Família. Homem, mulher e seus filhos. Família. Família, modelo patriarcal, ok? Então, entenda bem isso. Deus está falando conosco, amém, queridos? Então preste atenção. Na tua casa, você também não pode se conformar com o que está acontecendo de errado. Você vai orientar, você vai ensinar. Você vai orientar e você vai ensinar. Infelizmente, às vezes, quando os filhos completam a maioridade, passam a ser donos de si, mas até lá você vai ensinar os teus filhos a andar no caminho do Senhor. Você vai ter uma conduta dentro da tua casa, uma conduta abençoadora. Ou seja, amados irmãos, jamais podemos agradecer por aquilo que não é de Deus. Jamais podemos agradecer por aquilo que Deus não está de acordo. Nós só vamos agradecer por aquilo que é de Deus, mesmo que não esteja nos fazendo bem momentaneamente. Mas se é a vontade de Deus, a gente vai dar glória a Deus. E alguém já pode perguntar, tudo bem, pastor, mas como é que eu vou discernir? Por favor, eu e você precisamos ter a presença do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, para a gente poder discernir aquilo que é de Deus e falar, Senhor, glória a Deus por isso. E discernir aquilo que não é de Deus. E se você sabe que aquilo não é de Deus, não se conforme com aquilo. Não se conforme com aquela situação. Ou seja, é o tema da nossa mensagem. Agradecer não é se conformar. Agradecer a Deus é diferente de se conformar com as coisas que não são de Deus. Então nós não podemos nos conformar com as coisas que não são de Deus e vamos lutar contra todas estas coisas no nome do Senhor Jesus Cristo. A gente não pode sozinho não, tá, gente? Esquece, não tente sozinho. Não tente por você mesmo. Só com o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida você vai conseguir lutar contra todas estas coisas e você vai vencer. E você vai ser mais que vencedor. Então eu quero que você coloque no teu coração esta mensagem. Uma mensagem que eu sei que Deus falou contigo e que você entenda que o Senhor nos chamou para sermos gratos em todo momento. Gratos sim, pelas coisas que Ele permite, pelas coisas que Ele faz e pelas coisas que Ele vai fazer. E Deus nos chamou para sermos inconformados com o quê? Com este mundo e com as coisas que não são de Deus. E Deus nos chamou para que nós possamos alertar a nossa própria vida primeiramente e a vida daqueles que estão próximos de nós para que todos nós possamos ser gratos realmente pelo que devemos ser gratos e inconformados com aquilo que devemos ser inconformados. Ser grato a Deus não é ser conformado com tudo. Que Deus possa te dar vida, que Deus possa te dar esclarecimento e que o Espírito Santo fale contigo profundamente. Amém, queridos?